O que você deve fazer agora é correr o mais rápido que puder. Este é Bill Gurley, a lenda que apoiou a Uber e a Zillow, que viveu todos os grandes ciclos de tecnologia por mais de 25 anos. E ele diz que este é diferente. Há tanta disrupção vindo dessa nova tecnologia que, se você não assumir o controle da sua própria carreira, provavelmente estará em risco. Realizamos uma pesquisa perguntando: se pudesse recomeçar a carreira, mudaria algo? 6 em cada 10 responderam que sim. Antes da IA, a escolha errada de carreira te custava anos. Com a IA, o custo se torna colossal. Temos essa janela de oportunidade que está se fechando, então devemos trabalhar muito, muito duro agora para aproveitar essa oportunidade. Quanto tempo nós temos? Eu alertaria todos os seus ouvintes que... Bill, bem-vindo ao Silicon Valley Girl. Obrigado por me receber. Agradeço. Obrigada. Eu tinha uma pergunta planejada, mas acabou de sair uma notícia. Não. Block, a empresa-mãe. Sim, eu vi isso. Jack Dorsey está demitindo quase metade de sua equipe em uma decisão deliberada e ousada de adotar a IA. As pessoas deveriam ficar assustadas? Bem, eu vou dizer que sim, mas vou qualificar um pouco. E as ferramentas de IA estão aí. Elas já existem há 2 ou 3 anos. Não tem como voltar atrás. Elas não vão desaparecer. Meu conselho, que é bem direto para qualquer pessoa em qualquer área se proteger contra a IA, é ser a versão mais habilitada por IA de si mesmo possível. Certo. E saiba do que ela é capaz na sua área. Conheça o limite do que ela pode fazer no seu campo. Use isso o máximo que puder, porque uma coisa que aprendi nas minhas próprias experiências é que os tipos de comandos que você pensa em dar aumentam quanto mais você usa. Você começa a entender do que ela é capaz. Então, qualquer falta de envolvimento com isso significa que você está ficando para trás em relação às pessoas que estão usando. É novo porque está atingindo trabalhadores de colarinho branco e acho que as pessoas viam esses empregos como seguros, o que pode ter sido um erro. E olha, se você foi substituído, eu realmente, e isso entra no novo livro que estou lançando, eu perguntaria a si mesmo: esse era realmente o papel que você amava e queria estar? Se não for, talvez seja uma chance para você buscar isso. Certo, então sim, veremos muitas notícias assim. Você falou em jogar pelo seguro e citou empregos que antes eram considerados seguros. Achávamos que a inteligência era algo que iria nos ajudar ao longo da vida. Você afirma que jogar pelo seguro agora é mais arriscado. Pode explicar? Acho que a realidade infeliz é que muitos orientadores, conselheiros e pais empurram as pessoas para empregos que eles consideravam seguros. O motivo de eu dizer que isso é infeliz não é por causa da IA. Se você não se sente realizado no trabalho, saiba que uma pesquisa Gallup de 2023 revelou que mais da metade das pessoas não está engajada no trabalho. E o número que é considerado como engajado é algo em torno de 23%. Então, se você está nesses cargos pelos quais não se importa tanto e não está se esforçando para melhorar, você acaba ficando vulnerável mesmo, tipo, para essas coisas. E eu, pessoalmente, acredito que todos aqueles pais tinham boas intenções e estavam muito preocupados com a estabilidade econômica e a segurança do futuro de seus filhos. Mas a verdade é que você só tem uma chance nessa vida. Se você conseguir encontrar algo pelo qual você seja extremamente curioso, vai se diferenciar muito mais do que todos ao seu redor. Eu acho que, em muitos aspectos da vida, a parte econômica vem junto se você for realmente bom no que faz. Pode me dar 3 características de quem não joga pelo seguro? O que fazem no dia a dia? Bem, antes de tudo, eu acho que um dos motivos, acho que o principal motivo pelo qual escrevi este livro foi para dar às pessoas permissão para buscar um emprego que talvez elas não achassem possível ou que poderiam pensar que alguém tentaria desencorajá-las. E há exemplos disso no livro. Danny Meyer, que é um famoso restaurateur em Nova York, e o homem que fundou o Shake Shack, o tio dele disse que ele deveria ser um restaurateur, mas ele estava em outro caminho, formado em ciência política, vendedor, fazendo o LSAT, ia ser advogado, e o pai dele teve alguns problemas financeiros e negócios relacionados a restaurantes, e isso o afastou desse ramo, e foi o tio dele quem meio que o trouxe de volta.
Mas o tio dele disse para ele: você passa o fim de semana inteiro procurando os melhores restaurantes e até faz anotações sobre isso. Aparentemente, desde criança, ele fazia anotações sobre restaurantes, mas nunca tinha se permitido pensar nisso como uma carreira e correr atrás disso. Você está mais protegido porque, ao adorar algo, está sempre aprendendo de graça. É, Tipo, você não está gastando, o segundo princípio do livro é aprimorar seu ofício. E eu falo sobre aprendizado contínuo. E muitas pessoas, eu acho, infelizmente, aprendem na escola e pensam: terminei, agora vou trabalhar. Mas os melhores estão sempre aprendendo sobre o que fazem. E para os melhores, que são hipercuriosos sobre essa área, eles ganham energia ao absorver essas novas informações. Se você é obrigado a assistir a uma aula de algo que não gosta, perde energia e tudo parece tedioso. é. Um ótimo teste para saber se você luta contra o que deve ou não. Então, basicamente, não escute todo mundo ao seu redor. Quero dizer, existem formas extremas disso. Eu conheci o Rick Rubin. Ele disse que toda decisão de carreira que ele tomou na vida, as pessoas ao redor dele disseram para ele não fazer. Foram as melhores decisões possíveis. Digo, isso pode ser levado ao extremo, certo? Sim. Tipo, não saia por aí, sabe, em buscas quixotescas. Mas eu acho que se você ficar 100% convencido de que quer tentar alguma coisa, e eu tenho testes aqui para saber se você realmente tem paixão nesse nível, então sim, acho que você deve tentar. Tipo, e eu acho que você vai perceber que será mais bem-sucedido e mais realizado. Gosto desse aprendizado contínuo e livre, onde você aprende por paixão, não por obrigação. E você tem curiosidade sobre isso. Você não consegue se conter. E eu conheço pessoas que são assim. Acho que todo mundo já conheceu pessoas assim. O Vale do Silício ele está repleto dessas pessoas, especialmente em relação a novas tecnologias. Então, sabe, você lê um artigo sobre o Clawbot e simplesmente não consegue deixar de, É. iniciar um e tentar entender sua função. E se você é esse tipo de pessoa, está no caminho certo. Tipo, você fica tão fascinado pelo assunto que precisa saber o que tem além do limite. Sim. E, aliás, é interessante pensar na fronteira como um lugar seguro em relação à IA. Então, a IA e os grandes modelos de linguagem estão registrando todas as melhores práticas que foram documentadas. Mas as coisas que estão na fronteira, que estão sendo descobertas hoje, não estão nos modelos. E, portanto, se você está competindo sendo uma pessoa que possui esse conhecimento em qualquer área que ainda não foi documentada, você está à frente do que esses modelos são capazes de fazer. Sim, e 3, experimente novidades. Sim, Eu estou com vontade. sim. Como você investiu por bastante tempo, sei que parou recentemente. Qual critério um VC usa para não jogar pelo seguro ao avaliar um fundador? Bem, na verdade, eu acho que a indústria de venture capital como um todo aprendeu que você nunca deve escolher um fundador com a mentalidade de jogar pelo seguro. Eu acho que os melhores e mais brilhantes são pessoas com uma mentalidade muito independente. Eles pensam fora da caixa, naturalmente. Eu acho que se alguém sente que alguns deles são tão dogmaticamente determinados, eles podem parecer um pouco, você sabe, meio malucos, na verdade. Sim, sim. E eu acho que não sou o único que diria isso. Eu acho que se você for estudar o que os capitalistas de risco escreveram, há quase uma busca por esse tipo de persona. Isso remete ao comercial do Steve Jobs sobre os loucos. Parece que todo mundo hoje deveria adotar essa mentalidade meio louca para ter sucesso, já que você vira empreendedora da própria vida, né? Eu acho que sim. Eu acho que essa é uma ótima maneira de dizer isso. Existe, especialmente em certos campos, tanta disrupção vindo dessa nova tecnologia que, se você não assumir o controle do seu próprio caminho profissional, provavelmente estará em risco. E eu costumo dizer que, se você tem muita autonomia, se você é uma pessoa muito proativa, que tem confiança para conduzir sua própria carreira, essas ferramentas, na verdade, são uma mochila a jato. Se você quiser aprender de forma proativa, nunca houve um momento na história do mundo em que fosse possível aprender tão rápido. E você sabe, não é só IA, mas também podcasts como o que você faz. Tem entrevistas espalhadas pelo YouTube inteiro. Você pode aprender mais rápido do que nunca.
Mas essa é parte do motivo pelo qual eu reajo mal à ansiedade sobre IA, porque isso pode te paralisar, e aí você não, o que você tem que fazer agora é correr o mais rápido que puder. Sim, mas eu também queria aprofundar mais na ansiedade, porque você disse algo que me dá muita ansiedade. Às vezes vejo pessoas, inclusive você, dizendo que a janela de oportunidade está se fechando e que devemos trabalhar muito agora para aproveitar essa oportunidade. Você pode detalhar isso? Quanto tempo temos e quanto deveríamos trabalhar? Não acho que a janela esteja necessariamente se fechando. Eu só acho que essa ferramenta chegou até nós tão rápido e é capaz de tantas coisas diferentes que realmente vale a pena para qualquer pessoa descobrir do que ela é capaz na sua indústria e no seu papel. E, mais uma vez, ser a pessoa na organização que mais entende disso e do que é possível. Você acha que talvez só tenhamos mais alguns anos? Não, eu não acredito nisso, não. Eu não sou muito fã dessas narrativas distópicas. Tem algumas pesquisas interessantes que você pode procurar que mostram que essa ansiedade distópica é 5 vezes maior nos Estados Unidos do que na China. Sério? Sim, e eu acho que parte do problema, e eu não entendo totalmente a motivação, mas alguns, tipo o Dário, é o maior pessimista de todos e ele está sempre com a palavra. E é meio que... sempre estranho. Não acho isso saudável pelos motivos já discutidos. Eu realmente queria que isso não estivesse acontecendo. Talvez ao ver essas manchetes, eu pense que deveria me esforçar e trabalhar mais. Afinal, isso também tem um lado positivo. Sim, pode ser. Pode incentivar as pessoas a agir. Mas também pode paralisá-las, como já discutimos. Com certeza. E algo que você também disse, que desaprender o que te fez ter sucesso antes é realmente importante. Como você faz isso? Por exemplo, sou muito trabalhadora e aceitaria qualquer parceria de marca, pois estou acostumada com isso. Sim. Percebi que provavelmente meu próximo estágio de crescimento ocorrerá quando eu aprender a dizer não. Sim. Como você decide e como você realmente faz isso? Como você desaprende? Tem uma ótima citação. Opiniões firmes, porém flexíveis. E eu realmente adoro essa ideia. Então, se você não tem opiniões fortes, é muito difícil realmente entrar em ação todos os dias e realizar coisas. Mas não veja nenhuma delas como sagrada. Não pense em nada como algo fixo e que nunca pode mudar. E eu acho que se você desenvolve o hábito de estar sempre aprendendo e sabe que isso representa um risco, então você provavelmente está mais preparado para saber quando deixar algo para trás. Eu sei que isso pode não ser definitivo, mas eu acho que a consciência de que isso pode ser um problema provavelmente é a coisa mais útil possível. Quando você percebe, isso realmente está no seu caminho. Sim. Então, no seu livro você falou sobre 6 princípios. Siga sua curiosidade. E foi aqui que eu parei porque pensei, ok, sou curiosa sobre tantas coisas. Tem esse hype e aquele hype. Quero estudar isso e fazer aquilo. Como você escolhe uma curiosidade que você consiga explorar por anos e que se torna sua carreira? Sim, tem vários. No capítulo Siga Sua Curiosidade, pesquisei as melhores práticas da área e há cerca de 10 exercícios diferentes que peguei emprestado de pessoas incríveis que já fizeram essa pesquisa. Hobbies são um ótimo exemplo. O livro traz várias histórias de pessoas que transformaram hobbies em carreiras e se destacaram. Sim. Se tem algo que você faz no seu tempo livre em casa... Quando eu era engenheiro por 2 anos e meio, li esse livro, Um Passo à Frente de Wall Street, do Peter Lynch. E eu comecei a estudar ações e negociar ações quando chegava em casa à noite. E eu não disse para mim mesmo, talvez isso seja um sinal, mas era, né? E eu acabei indo trabalhar em Wall Street. Então preste atenção naquilo que te fascina. Não se sinta preso nem ache que precisa ter resposta para isso. Muitos só encontraram o encaixe perfeito aos 30 ou 40 anos. Então, agarre o máximo de oportunidades possível. Não tem problema aceitar um emprego sem saber se é isso mesmo. Mas acorde e se pergunte todo ano mais ou menos. É isso? É isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida? Eu fazia um exercício mental nas minhas 2 primeiras experiências profissionais, onde depois de alguns anos eu me perguntava, eu me vejo fazendo isso daqui a 30 anos? E como eu me sinto em relação a isso? Apenas uma espécie de reflexão.
E, nos 2 primeiros casos, cheguei a um ponto em que imediatamente soube que a resposta era não. Eu adoro essa pergunta. Você acaba buscando outra coisa. Bezos tinha algo parecido. Ele chamou de estrutura de minimização do arrependimento, onde ele disse: imagine seu eu de 80 anos te dando conselhos para ajudar na escolha de carreira. Elas são parecidas de certa forma, só está refletindo ao longo do tempo. E quando você estudou quem está insatisfeito no emprego, são 6 em cada 10, certo? É, Qual você acha que foi o principal erro delas? Buscavam dinheiro? acho que sim. Correr atrás de dinheiro ou só fazer. Fizemos uma pesquisa perguntando: se pudesse voltar e recomeçar a carreira, faria algo diferente? 6 em cada 10 disseram sim. Perguntávamos a elas: o que você considerou ao tomar essa decisão? Talvez você esteja na faculdade e um professor diga que deveria seguir certo caminho só porque tirou um A em contabilidade ou algo assim. Em algumas culturas, os pais dizem: você precisa ser médico ou advogado, e você acaba seguindo esse caminho. Tipo, existem várias maneiras diferentes de você acabar em um caminho que não foi resultado de um exercício seu de se perguntar: o que é que eu adoraria passar a minha vida fazendo? Então, é todo um contexto. Eu acho que muitos desses pais e orientadores têm boas intenções. Não acho que eles estejam querendo cometer um erro. Muitos deles estão preocupados com a estabilidade econômica do filho. Quando você se torna pai ou mãe, isso é algo que não sai da sua cabeça. Então você poderia citar alguns empregos, tipo os 3 principais que são resistentes à IA e os 3 principais que provavelmente não vão sobreviver? Bem, os empregos que me parecem estar sob ameaça mais cedo são aqueles em que, sabe, os modelos de linguagem grande são realmente bons com linguagem. Então, tradução, assistentes jurídicos, coisas desse tipo. Sabe, eu comecei com linguagem. Essa foi toda a minha carreira. Sim, quero dizer, essas coisas são realmente, sabe, onde você só está organizando o texto de uma forma diferente. Isso já está acontecendo. Sim, Sabe, eu tenho uma teoria interessante de que quase qualquer trabalho você pode pensar nele como sendo artesanal. Todos nós pensamos em Michelangelo como um artesão e provavelmente pensamos em um grande atleta como um artesão. Mas você pensa em um advogado dessa forma? Ou você pensa, e eu diria que os melhores em os melhores são? essas áreas provavelmente são. E então, o que eles fazem? Eles entendem bastante as nuances em sua área, e eu acho que a IA não é particularmente boa em lidar com nuances. Muita gente tem uma teoria que eu acho razoável de que os relacionamentos humanos vão importar muito mais. Então, você tem uma rede forte de colegas, você tem uma rede forte de mentores, você tem uma rede forte em geral de pessoas que vêm até você ou que te conhecem ou sabem do que você é capaz. Eu acho isso super útil. Tem algum outro mercado que você acha que está morrendo? Eu estou morrendo. Bem, quero dizer, programação é uma área onde há muitos questionamentos. E eu acho que, mais uma vez, sabe, a questão sobre código é que ele é, na verdade, uma versão mais rígida e restrita da linguagem do que a própria linguagem. Então vamos precisar de menos programadores? Certamente, se você fosse a pessoa que só ficava ali escrevendo código, se você fosse a pessoa que entendia, sabe, estruturalmente como um algoritmo é melhor que o outro, ou como reduzir o código para tornar algo mais eficiente, essas coisas eu acho que ainda serão valiosas. Mas volto a dizer que a melhor forma de ser um engenheiro de software num mundo de IA é ser aquele que sabe como todas as novas ferramentas de IA funcionam. Sim, Seja quem adota essas ferramentas na sua organização, não quem as evita. Tipo, se você é um fazendeiro com um trator, um drone e todas essas coisas, você vai superar facilmente um fazendeiro com uma enxada e um burro, certo? Você simplesmente vai deixá-lo para trás. Então você tem que pensar dessa forma sobre essas ferramentas. Essa apareceu rápido, eu admito, mas você tem que se envolver com ela. vamos falar das ferramentas. No início do podcast, você disse: torne-se a melhor versão de si mesma com IA. Você pode falar sobre o setup? Porque todos nós estamos usando o ChatGPT para pesquisa. Usamos Nana Banana para gerar imagens. Fazemos coisas básicas, certo? Talvez planejamos nossas viagens. Qual é o próximo passo? Como as pessoas podem melhorar sua configuração? Mesmo ao participar de um podcast, posso dizer: vou encontrar essa pessoa, participar e falar sobre o livro. Quais perguntas devo antecipar? E é assim, quanto mais você brinca com isso, mais você pensa sobre o que é possível fazer.
E eu estava na NYU ontem e os alunos estavam fazendo perguntas no final e, tipo, metade das perguntas que eles faziam, eu pensava, bom, você pode me perguntar isso, mas provavelmente eu colocaria isso no chat GPT. Tipo, eles não pensam, as pessoas não percebem o quanto isso pode te apoiar. Acho que quanto mais você rola sobre isso, mais começa a usar. Fui convidado para dar uma palestra no TED e tenho uma nova sobre isso. Você vai para Vancouver em abril? Eu também. Vou esperar para te ouvir. Tudo bem. E eu fico tipo, você pode pesquisar, prototipar e idealizar simultaneamente. Eu tive uma ideia nova ontem à noite, comecei algo hoje de manhã, porque queria encontrar uns 20 exemplos dessa ideia que tive e queria conversar sobre isso para melhorá-la. E ainda não olhei os resultados, mas vou olhar depois. Então você basicamente está vivendo no Cloud Project? Sim, esses eram do chat GPT. Mas você poderia, acho melhor tentar todos. O que você faz com IA hoje que antes era manual e agora não consegue mais fazer sem ela? Quase qualquer consulta de informação, qualquer uma, parece simplesmente mais fácil do que procurar por conta própria. E até mesmo comparado a uma busca na Wikipédia ou algo assim, você pode ir direto à informação em vez de ficar rolando por aquele monte de coisa. Ainda não configurei um Clawbot, nem iniciei tarefas autônomas com ele, provavelmente deveria. Parte de tomar essa decisão e me afastar do capital de risco é porque eu me cansei desse FOMO constante que é necessário para ter sucesso. Uau, essa é forte. Vamos falar de modo geral para as pessoas que estão construindo, já que você está investindo nelas. Você acha que o software morreu? Eu não acho. Por quê? Existem certos, e veja, eu acho que existem certos tipos de software que podem estar, mais uma vez, se tudo o que o software fizesse fosse reorganizar texto ou, criar uma imagem ou algo assim, ele poderia estar sob ameaça. Outra questão é que, sendo franco, ele não é bom como banco de dados e ainda não é ótimo em matemática. Novas técnicas estão fazendo com que ele escreva código. Quantas vezes você já fez uma consulta em que houve um erro? Mais uma vez, dependendo do software, você não gostaria que ele registrasse erros no seu CRM. Claro, às vezes penso no futuro onde agora converso mais com meu Claude ou com o ChatGPT. E se eu simplesmente pedir para ele criar um aplicativo para mim, para resolver algum problema específico e eu não precisar instalar nenhum aplicativo? Pense em apps para consumidores como um rastreador de atividades físicas. Aprendizado de idiomas, preparação para exames. O site acabou de ser lançado no Gemini. Então, estou pensando que existe todo um mercado que provavelmente vai desaparecer. Isso pode ser verdade, isso pode estar certo, mas isso já aconteceu no passado. Já existiram empresas de software que tinham uma grande fatia do mercado e que não existem mais. Então, Como empreendedores devem pensar sobre o que constroem? todo grande empreendedor reconhece que novas ondas de tecnologia criam uma tonelada de oportunidades. E um dos motivos pelos quais o Vale do Silício fica tão empolgado quando essas ondas acontecem. Quero dizer, todo capitalista de risco com quem você conversa, tenho certeza, só quer falar sobre IA, certo? Parece que esqueceram das empresas não relacionadas à IA nas quais investiram. Só querem falar disso. E o motivo pelo qual eles prestam tanta atenção nisso é porque o momento em que novas empresas surgem e tomam participação de mercado das incumbentes é justamente nessas transições e todo mundo sabe disso. Então vou parecer repetitivo, mas você precisa ir lá e experimentar. Eu avisaria todos os seus ouvintes que neste momento é muito difícil conseguir capital de risco para negócios que não envolvem IA. Eu gosto de separar o julgamento da realidade, voltando àquela questão do círculo de influência. A realidade é que a maioria dos capitalistas de risco não vai marcar uma reunião com uma empresa que não seja de IA neste momento. Você pode decidir fazer isso mesmo assim. Reclamar é inútil porque essa é a realidade. Você pode pensar que é uma boa hora para criar uma dessas empresas do zero, já que os VCs não estão atentos. Acho que essa é uma resposta razoável, mas é importante estar ciente disso. Senão você ficará muito decepcionado ao tentar levantar dinheiro. Sim. E você saiu do mundo de capital de risco, Tudo está em alta e acontecendo agora. Mas vejo que muitos, como você, especialmente quem optou por carreiras mais seguras, sentem o mesmo. Sim. Agora elas não sabem o que fazer e agem de forma errática.
E eu realmente gostei do que você disse no seu livro, que você precisa, e algo que você continua mencionando nesta entrevista, que você deve se cercar das pessoas certas, das notícias certas que você consome para se manter calma, focada e motivada. Alguma dica sobre como se cercar de mentores? Sim, mentores. Tem outro capítulo sobre colegas, mas vamos focar nos mentores primeiro. Acho que a maioria das pessoas, se você está nesse jogo de buscar mentores, a maioria mira alto demais e elas tentam conseguir alguém que não vai aceitar passar 5 minutos com elas. E eu realmente desaconselharia esse tipo de atitude. Em vez disso, eu faria 2 coisas diferentes. Aproveite todas essas informações incríveis e gratuitas que estão disponíveis e faça uma lista do que eu chamaria de mentores aspiracionais. Então, essas são pessoas que você admira na sua área e simplesmente estude-as. Faça um Google Doc, use qualquer ferramenta. E você sabe, encontre os podcasts em que eles participaram, encontre livros, entrevistas no YouTube, pergunte para a IA sobre eles e simplesmente construa um perfil digital de cada um deles. E seja um fã do jeito que alguém pode ser do LeBron James, certo? E eu acho que esse exercício vai te dar mais confiança. Isso também testa se você realmente tem curiosidade sobre isso. Se o que descrevi parece tedioso, então você não está interessado. Eu acho que isso parece realmente empolgante. Eu estou pensando, você pode fazer isso para toda a sua carreira dos sonhos, certo? Sim. Ou eu estou tentando ser isso. Aqui estão as pessoas que já estão fazendo isso. Aqui está, sei lá, minha casa dos sonhos. Sim, não, Danny Meyer fez isso. Quando ele decidiu que ia ser um restaurateur, ele criou esses 10 perfis dessas pessoas. E eu acho que esse exercício de refletir sobre isso é super útil. Isso faz você te dar confiança de que é possível alcançar. Isso ajuda, tira a inibição de que esse pode ser um caminho difícil. E sobre mentores de verdade, basta descer alguns degraus na escada. Se você for a primeira pessoa a ligar para alguém e pedir para ser seu mentor, e ninguém mais tiver pedido isso antes, essa pessoa vai se sentir lisonjeada por você ter reconhecido quem ela é. Como pedir isso? Você fala com a pessoa e pergunta se pode ser seu mentor ou faz uma pergunta específica. Bem, há nuances nisso também. Não chegaria para... Sim, vários mentores gostam de conversar. Você pode ser meu mentor? Sim. Isso eu não sei. Acho que você se aproxima das pessoas reconhecendo quem elas são e com autenticidade. Eu não abordaria alguém de forma muito programada, mas começaria com um pedido simples para iniciar o contato. Por exemplo, oi, estou com esse problema e vejo 2 caminhos. Sei que você já refletiu sobre isso. Tem algum conselho? E quando você mencionou que muitas pessoas te perguntam coisas que poderiam perguntar ao ChatGPT, eu fico pensando, agora, antes de pedir para alguém se tornar seu mentor e responder essa pergunta, crie um projeto com toda a base de conhecimento deles e pergunte para esse projeto. Você pode ter um mentor virtual. Exatamente. Diga à IA você pode inserir um livro, uma entrevista e uma transcrição e criar um projeto em torno de um indivíduo. Sim, faço isso sempre. A IA é minha parceira estratégica total. Realmente útil. Mas deixe-me também mencionar este capítulo separado sobre colegas, porque este é o meu capítulo favorito do livro e é uma conexão humana que eu acho que a maioria das pessoas não faz. Recomendo a todos, em qualquer fase da carreira, buscar de 4 a 6 pessoas com mentalidade semelhante na mesma jornada, preferencialmente fora da sua organização. Elas precisam ser confiáveis e à vontade para compartilhar, formando um grupo de colegas. Essas ferramentas estão cada vez mais disponíveis. Você pode usar o WhatsApp, criar um espaço no Google ou, se quiser, usar Slack ou outra ferramenta. Mas você cria uma dessas coisas onde todos compartilham ideias juntos e isso aumenta a área de aprendizado, aumenta suas oportunidades de mentoria, sua rede de contatos. Você verá mais oportunidades de emprego em todo o mundo. Eles estarão ao seu lado nos dias difíceis, o que é muito importante, pois todos têm dias ruins. Você pode estar em um emprego onde não sabe se o problema é você ou a empresa em que está. Eu não estou feliz aqui, mas será que é porque eu não gosto dessa carreira ou porque eu não gosto dessa empresa? Se você tiver 5 outras pessoas com quem conversar, elas podem te ajudar a descobrir isso. Sim, eu fiz isso como youtuber. Ter outros youtubers para trocar ideias no seu nicho. E tem uma história aqui sobre um youtuber chamado Jimmy Donaldson, que fez isso no final de... Ele foi quem começou tudo isso e a gente só copiou.
mas ele estava fazendo a mesma coisa. Sim, porque sim, acho que ele compartilhou isso em uma conferência e eu pensei, meu Deus, eu também deveria estar fazendo isso. Sim. Este é um momento interessante. Tenho 2 filhos, um de 6 e outro de 4 anos. Fui criada por pais soviéticos que diziam que eu precisava estudar muito, pois era o único caminho para crescer e construir uma vida sustentável. Estudava das 8 da manhã às 8:30 da noite. Sim. Isso ainda se aplica no mundo de hoje para os nossos filhos? Ou eu deveria estar ensinando algo completamente diferente para eles? Bem, acho que a cultura de onde você veio é um pouco diferente. É. O que é verdade aqui. Mas eu ainda acho que o que aconteceu na América do Norte, que é uma versão disso, entrar nas universidades ficou tão difícil que, desde a 6ª série, os pais se preocupam. Jonathan Haidt chama isso de corrida por currículos cada vez mais competitivos. Preocupa-se com eles entrarem na faculdade, então quer... Não se preocupar agora não na 6ª série, mas agora, com 4 anos. Todos estão preocupados com a inscrição na faculdade, mas acho que seria melhor se apenas estudassem 12 horas. Em vez disso, aqui você adiciona aulas de xadrez, aulas de lacrosse, tipo voluntariado numa ONG de proteção animal. Você fica tipo, e essas crianças têm a agenda tão cheia? Tipo, e o que eu temo é que eles cheguem ao final da faculdade e estejam simplesmente esgotados. Tipo, porque disseram para eles. Angela Duckworth afirma que aprenderam a perseverar. Tipo, nós os treinamos. Não é bom? A parte que talvez não seja boa é se eles nunca pararem para explorar e descobrir o que querem fazer. Antes, nas universidades dos Estados Unidos, só era possível escolher a área de estudo no fim do 2º ano. Hoje, em muitas faculdades, é preciso definir isso já na candidatura. Estamos pedindo que as pessoas se especializem cada vez mais cedo, talvez sem terem tido a chance de descobrir o que realmente gostam. E elas podem ter caído em um desses caminhos por motivos aleatórios, como falamos antes. Então, qual seria o seu conselho para os pais de hoje em dia? Respire fundo, bem fundo, e crie o máximo de oportunidades de exploração possível para as crianças. Apenas exponha eles a várias coisas diferentes e tente perceber um interesse genuíno da parte deles. Sabe? Adoro. Ok, se alguém está assistindo agora e está em um emprego que não ama, mas tem medo de tomar uma atitude, qual é uma coisa que elas deveriam fazer esta semana? Você pode simular esse novo caminho que deseja seguir. Parte disso aprendi com o professor de Stanford, Dave Evans, que fala sobre mapear cenários possíveis. O mesmo exercício mencionado pode ser estudado por você. Pessoa, você pode dizer, beleza, vou sair daqui em 6 meses e criar um tipo de simulação digital de beleza, o que eu vou fazer? E você poderia fazer isso para talvez 3 direções diferentes, certo? E brincar com isso como um planejamento de cenários, certo? Qual é o primeiro? E mais uma vez, você sabe, uma ferramenta de IA poderia te ajudar a fazer isso. Ok, eu gostaria de me transferir para essa carreira em 6 meses. Como deveria ser a primeira semana? Isso vai te dar algumas... Adorei. Ele vai cuspir alguma coisa. E você pode discordar disso, pode reorganizar, mas o processo de pensar em como isso pode ser vai te ajudar, ao invés de simplesmente ficar paralisado. Sim. E o poder está em voltar a isso toda semana com novos dados. Tipo, eu tentei isso, foi assim que aconteceu. E se você fizer o quadro comparativo de 3 opções diferentes, sabe, acho que conforme você preenche os detalhes, vai começar a perceber qual delas você prefere. Pode ser abstrato demais quando fica só no geral. Muito obrigada. Sim. Achei muito útil e prático. Incentivo todos a lerem seu livro e nós também vamos ler. Perseguindo um sonho? Adorei, eu adorei. Muito obrigado por me receber. Muito obrigada. Se você gostou deste episódio sobre o futuro do trabalho, vai adorar minha conversa recente com a CEO do LinkedIn. Nós nos aprofundamos exatamente nesse mesmo tema. O link está logo abaixo. Dá uma olhada. E te vejo no próximo.